aqui implorar ao nosso Mestre Jesus para que Ele nos dê o entendimento da lição dessa noite. E quem sabe a gente possa sair daqui encorajados a perdoar. Né? Tarefa fácil? Não. Absolutamente não. E essa é uma palestra que já faz alguns anos que eu faço estudos. Me tomou algum tempo de tomar a coragem de poder fazer. Né? E por fim eu pensei, como diz a espiritualidade, quando a gente faz um estudo, é porque a gente precisa escutar primeiro. Né? E confesso que até então, não vou dizer que eu estou preparada não, viu gente? Até então não tinha a coragem de tocar sobre esse assunto. Mas tomei a coragem, né? Porque a gente tem ideia de quem está aqui na frente já conseguiu todas essas coisas. É uma mentira, viu gente? Se falar isso para vocês, não acredite. Porque quem está aqui na frente está lutando tanto quanto o resto do planeta, né? Então isso não significa que eu já consigo perdoar, né? Mas nós vamos tentar, porque quando a gente fala, né, a gente escuta primeiro para depois falar. Quando já diz o grande William Shakespeare, já há quanto tempo, esse grande sábio, que não perdoar é como tomar veneno desejando que o outro morra. Não, um grande contrassenso, mas é assim que acontece, né? E assim a gente vai aprender nessa noite. E quem de nós nunca sentiu no âmago do ser o quanto é duro ser humilhado, perseguido ou caluniado? Será que eu sou a única aqui? Não, né, gente? Todos nós já sentiu no seu âmago a calúnia, a controvérsia, a humilhação, e a gente faz o quê? A gente guardava aquela mágoa dentro da gente, né? E muitas vezes nós perdoamos a pessoa porque a falta que ela vai fazer na nossa vida é tão grande que a gente prefere perdoar, para que aquela criatura, apesar de te magoar, te humilhar, te desmerecer, vai fazer muita falta na sua vida, né? E é muito maior do que a falta que ela cometeu com você. Síndrome alarmante do desequilíbrio, a presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. Quem que não tem uma mágoazinha aqui guardadinha? Que levanta a mão. Todo mundo tem, né, gente? E infelizmente nós viemos de uma história que às vezes a gente foi mal cuidado pela mãe, mal amado pela mãe, porque a própria história da criatura foi feita assim, né? Naquela época que as mães tinham 7, 8 filhos, que o oitavo, a mãe já custava até lembrar o nome dela, né? Porque a vida é muito difícil. E é isso que a gente entender, que muitas vezes as pessoas cometem enganos conosco, não porque querem, é porque não sabem diferente. Uma vez eu escutei um pastor falando uma coisa muito linda e que eu nunca esqueci e eu nunca vou esquecer. Se você quiser 1 litro de leite, mas a pessoa só tem um copo, você pode esbofetear aquela pessoa, pisar no pescoço dela e ela não vai te dar 1 litro de leite. Porque ela não tem 1 litro de leite para poder te dar. Ela só tem um copo. Serve o copo? O copo não é suficiente, você vai ficar sem o leite, porque ela não tem para te dar. E assim são as coisas na vida da gente. E hoje o Espiritismo já não ensina, né? Muitas vezes as pessoas não é que não quer te dar, ela não tem para te dar. Ela deu tudo o que ela tinha, apesar daquele tudo não ser suficiente. Né? Mas como a própria leitura da noite já foi falada, essas mágoas vão trazendo doenças dentro da gente, físicas, emocionais, que se a gente não tomar com cuidado, vai virar uma encarnação
gente vai desencarnar, encarnar de novo, e a gente vai se encontrar no plano espiritual, vai reencarnar de novo como pai, como mãe, como esposo, como tio, como vizinho, né? Até que aquela mágoa seja banida. Porque a gente tem que aprender a amar, não é? Então essa história de que a gente tolera já não é suficiente mais. Nós temos que aprender a amar. E a mágoa, ela pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Imagina só, né? De novo aquela mesma foto. A gente toma o veneno querendo que o outro morra. Mas o veneno está fazendo mal para quem? Está fazendo mal para nós, né? Então a primeira coisa que a gente sente é uma dor muscular, é uma dor de cabeça, um tremor, não é assim? Vontade de chorar, noites mal dormidas, ou seja, vai corroendo o nosso físico e vai destroçando o nosso emocional. Se instala nos redutos do amor próprio, ferido, e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço, que termina por vitimar os hospedeiros. Quanta gente está em manicômios? Quantas criaturas estão dependendo de antidepressivos para poder conseguir viver, para poder conseguir levantar da cama, porque aquela criatura me magoou, não sei nem quando, mas a gente não consegue esquecer, né? E agora chegou uma época que consideram essa década ou essa atualidade como a atualidade mim, ou seja, é tudo eu e depois eu. Então, muito mais as criaturas estão se sentindo magoadas, porque elas não fazem parte do centro do mundo das outras pessoas. E é isso que todas as criaturas querem, né? Quer dizer, não está tendo muita humildade. É eu, depois eu e depois eu. Né? E isso faz mal a muita gente. Se combatida no início, o embate é fácil. Pode ser expulsa mediante a oração singela e nobre. Ela possui, todavia, a gente está falando da mágoa, né, gente? De em habitando os tecidos delicados do sentimento, desdobrar-se em modalidades várias, para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando cânceres morais. Olha bem a palavra triste. Irreversível, né? Então, o que a gente tem que fazer? No primeiro momento, a gente tem que perdoar. A gente tem que entender, né? O marido chegou tarde, mas a tendência da gente é achar o quê? Que ele já arrumou outra, já foi para casa dela, foi fazer qualquer outra coisa. Mais menos que o pneu furou, que atrasou no trabalho, né? É a nossa tendência de ficar criando essas histórias na nossa mente. E nós somos criaturas muito frágeis, muito delicadas dos nossos sentimentos. Qualquer coisa nos magoa. Né? Aquele companheiro do centro, que de repente às vezes não teve um bom dia, passa por você e não te viu. Aí a gente fica achando que ele está magoado, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, porque ela não me cumprimentou, né? Já acha que a criatura já está se sentindo melhor do que você, mas a gente nunca pensa que aquela criatura está com alguma preocupação, teve um dia ruim. Não, é sempre a gente. A gente está sempre achando que ela devia ter deixado qualquer coisa para poder nos cumprimentar primeiro, porque nós merecemos a atenção dela primeiro, né? Então esse é um mau costume que nós temos. Ao seu lado, instala-se quase sempre a aversão, que estimula o ódio, ou seja, grave etapa do processo destrutivo. Né? A gente vai tomando tanta antipatia da pessoa que nos magoou, que a gente cria uma aversão, não só a ela, mas tudo que aquela criatura representa. Por exemplo,
A menina foi magoada pelo seu namorado. A partir daí, ela não quer ter mais namorados. Ou a amiga não foi justa com ela. Aí ela já não confia em mais ninguém, não quer ter nenhuma amiga, né? Porque ela não foi justa com ela. E aí vai criando os processos destrutivos de quem? De nós mesmos, né? A gente vai se enclausurando, a gente vai se fechando, por fim a gente não vai mais em lugar nenhum, não entra em nenhuma sintonia ou nenhum grupo social, porque a gente não quer ser magoado. Não é assim? O pai nos magoou, é aquela dificuldade para poder arrumar um namorado, é aquela dificuldade para poder arrumar um casamento, porque eu não confio em ninguém, né? Se o meu pai fez isso comigo, quem mais não fará, né? E não é verdade. Não é porque uma criatura fez que as outras todas farão. Então a gente tem que se abrir para essas questões e não deixar que a mágoa nos incomode. A mágoa, não obstante descoordenar aquele que a vitaliza, emite verdadeiros dardos morbíficos que atingem outras vítimas incautas. Ou seja, estou irritada. O que acontece comigo? Vou para dentro da minha casa e o que eu levo comigo? A irritação. E o que eu vou fazer com essa irritação? Eu vou contaminar todo o ambiente e contaminar todas as criaturas que estiverem do meu lado. Se eu estiver fazendo uma comida magoada, irritada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contaminar aquela comida com essa irritação que eu estou sentindo. Se eu estiver amamentando o bebê, sabe o que eu vou fazer com esse bebê? Eu vou passar para ele toda a minha irritação. Criança chorando, sabe o que significa? A mãe agitada, né? Porque nós somos sensíveis, nós transmitimos tudo aquilo que nós sentimos para as criaturas que estão convivendo com a gente. Não se tratando do bebê, mas qualquer criatura que estiver conosco na mesma sintonia, ou seja, uma vítima incauta, ela não está sendo vigilante, porque o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que sair da sintonia, né? Porque senão a gente sai dançando a mesma dança da mágoa e da irritação com todo mundo que estiver à nossa volta. Mas veja só o que a gente tem que fazer. É o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de efeito dominó, né? Eu estou irritada, entro irritada e irrito todo mundo que está junto de mim. Porque a onda da vibração, das emoções, ela é muito sutil e vai tomando conta de todos aqueles que estiverem na mesma sintonia ou aqueles que estiverem incautos. A mágoa, ela entorpece os canais por onde transita a esperança, impedindo-lhe o ministério consolador. Ou seja, aquela criatura que está magoada, né? Ela deixa de ter um pouco de esperança. Ela olha a vida de uma forma diferente, né? Ela olha as criaturas, como já foi falado um pouco antes, de uma forma diferente, com menos confiança, né? Com menos amor. Então, incomoda a gente. Hábil, disfarça-se utilizando-se de argumentos bem úrdidos para negar-se ao perdão ou fugir ao dever do esquecimento. Ou seja, a gente tem sempre uma desculpinha, né? Não estou magoado, eu estou triste, né? Porque a gente está sempre justificando. Não é que a gente precisava passar por aquilo. E a gente tem uma mania de achar que a gente está sempre sendo a vítima, né? As coisas acontecem, gente. Existe um andamento natural para as coisas. E muitas vezes, é necessário a gente passar por aquele momento difícil. Mas a gente está sempre achando que não, que a criatura é sempre o carrasco e que nós sempre somos as vítimas, né? Já como dizia o ditado popular, para dançar um tango precisa de quantos? Precisa de dois, né? Então ninguém dança um tango sozinho, tá precisando de dois para poder dançar um tango, né? Então a gente tem que refletir
nas mágoas que a gente está aí, com certeza, remoendo, né? Precisando fazer terapia, para ver se já não é o momento da gente falar, não, basta, deixa eu me libertar dessa escravidão, deixa eu parar de tomar esse veneno, porque eu quero viver, eu quero ser feliz e quero fazer feliz a quem estiver do meu lado. Muitas distonias orgânicas são resultado do veneno da mágoa, que gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivo, nervoso. Não é assim, gente? Aquela úlcera que a gente não consegue dar fim dela, né? É a raiva que está sendo, né, que está remoendo a gente, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que não passa com remédio nenhum. Muitas vezes é a mágoa que está ali sendo curtida. Ah, não, mas ele vai ver comigo, porque o mundo dá muitas voltas, não é assim? E a gente joga para Deus o compromisso de encontrar com aquele filho de uma boa senhora, ou aquela, né? Para poder cobrar para nós aquilo que ele fez, ou ela fez, ou a mãe fez, ou o pai fez, ou o amigo fez, o vizinho fez, o cachorro fez, né? Porque a gente não pode passar por nada. Não é assim? Ah, e aí dá aquela dor no pescoço e a gente não sabe onde é que começa, se começa aqui, se foi para cá, ou se começou na cabeça, se desceu para cá, e aquela dor no estômago, aquela falta de dormir, que não tem calmante nenhum que dá jeito, né? Então o que a gente tem que fazer? Muitas vezes a gente precisa só perdoar. A gente precisa entender que está todo mundo numa caminhada, que muitas vezes eu já passei por aquele caminho, mas aquela criatura ainda não. Lembra do copo de leite? Ah, não tenho leite de leite para me dar ainda. Só me deu um copo, mas eu preciso de 1 litro. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai amar, a gente vai entender, a gente vai respeitar o período daquela criatura que ela encontra ainda. Estiolando, ou seja, debilitando os ideais e espalhando infundadas e suspeitas. A mágoa consegue isolar o ressentimento, impossibilitando a cooperação dos socorros externos procedentes de outras pessoas. Né? A gente não quer escutar. Não quero que me explique. Me magoou e está acabado. Né? Pisou no meu calo. Já não quero mais. Belém, nunca mais. Para nunca mais ficar de bem. Não é assim que a gente faz. E aí, Deus dá um câncer. E a gente fica na cama por tantos anos, maquinando, pensando, oh meu Deus, o que eu fiz? Né? Ah, manda chamar fulano, que eu preciso pedir perdão para ela antes de eu desencarnar. Né? Então serve para isso, viu, gente? Essas longas, nesses longos períodos de cama, muitas vezes é para isso. Para a gente refletir, para a gente poder pedir perdão. E graças a Deus, né? E que a gente possa ter a lucidez de mandar chamar a Maria. Para que a gente possa pedir perdão para ela, pela mágoa, que eu não consegui perdoar, mas que agora eu quero liberar ela, que eu não quero encontrar com ela na vida seguinte, né? Deixa eu seguir meu caminho e aquela criatura que te magoou, né? Você entregue e, como diz o ditado espírita, não quero mais nem como vizinho, né? Vai, Deus te acompanha e na próxima encarnação não te quero nem como vizinho. Não é assim? Então o que a gente tem que fazer? Tem que lavar as mãos, liberar mesmo, viu? A partir de hoje, vai todo mundo chamar não sei quem e falar, ó, aquela dívida tá paga. Você não me deve mais nada, você não me magoou nada, aqui foi só um contratempo na nossa caminhada. E vamos deixar para lá, né? Caça, pois, implacavelmente esses agentes inferiores que conspiram contra a tua paz. Não é do seu inimigo, não. É contra a tua paz. Né? É você que está ficando sem dormir. É você que está ficando com dor de estômago. É você que está ficando com dor no pescoço. E que você não sabe onde é que começou. Se é na cabeça, se foi no pescoço, se começou no pescoço, vai para a cabeça. Aquela coisa, né? Quem já falou. Aquele gosto amargo
que vem na boca, né, gente? Não é assim que a mágoa faz? Daquele amargor de verdade. É amargor porque eu já senti, viu, gente? Aquele amargor que vem assim, de repente, você perde a vista, né? Você não sabe nem o que você faz. E vem aquele amargor dentro da sua boca que realmente te faz mal, né? É aquela cicuta lá da primeira foto que a gente toma. Aí depois até faz assim, de tanto, deve estar bom, né? Para poder a gente continuar bebendo essa cicuta que está matando a gente, tirando o nosso sono, né? Precisando que a gente vive à base do Prozac ou dos outros nomes aí que eu, graças a Deus, não conheço, né? O teu ofensor merece a tua compaixão, nunca o teu revide, né? E sem querer desejar para ninguém, gente, faz parte da vida, né? As pessoas vão ter que tomar as suas lições. A lição de matemática que a gente precisa tomar, ninguém vai poder tomar por mim. É eu que tenho que tomar, né? Porque é eu que preciso aprender. A lição da humildade, eu tenho que tomar a lição. Ninguém mais, né? Então, infelizmente, faz parte do andamento da vida. Não tem como a gente fugir, né? Então, aquela lição, que eu não dou muitas voltas, é um pouco verdade, né? Quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente vai aprender. Pelo amor ou pela dor. Como é que a gente vai escolher? Ninguém é burro aqui, né, gente? Tem alguém burro aqui? Não, a gente vai escolher o amor. A gente vai escolher aprender pelo bem, né? Porque o mal, não mais. Chega! A gente não quer ser infeliz, a gente quer ser feliz. E Deus nos criou para sermos felizes. E vai chegar esse momento, viu, gente? Tá chegando esse momento. Vamos passar a perdoar. A partir de hoje, a gente vai para casa, a gente vai refletir naquela taça de veneno. E não mais permitir, né, que esse veneno nos mate. Porque de verdade é como foi lembrada a leitura. Eu sou encantada com essas leituras. Porque parece que é assim, escolhido a dedo, né? A gente está se matando. A gente está se suicidando. Isso é suicídio, né? Vai chegar aí de novo lá no umbral, sendo chamado de suicida, vai fazer igual André Luiz. Quem suicida é você mesma, né? Você se matou aos pouquinhos, com aquela mágoa que você ficou ruminando, feito um camelo, uma vida inteira, uma existência inteira, né? Então, vamos escutar os conselhos que os espíritos amigos nos dão. Vamos parar de beber esse veneno, vamos perdoar, porque faz bem para nós. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras. E não é justo que te afundes com ele no fosso da sua animosidade, né? Então, de novo, quando a gente está nessa mágoa, a gente está se equiparando. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser um pouquinho melhor? Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Não é possível que todo mundo largou sua casa, a novela das 9 que deve estar bombando, para poder vir para cá, para poder fazer o quê? Né? Número não pode ser. A gente está tentando ser melhor. Eu tenho certeza que é para isso, né? Então a gente vai fazer isso para nós mesmos. Para poder fazer desse mundo, de novo, aquele efeito dominó. Um mundo melhor. Porque o mundo melhor não vai ser começado pelo Divaldo Franco, pelo Raul Teixeira. É por todos nós, né? É na nossa sociedade, na nossa realidade, aonde nós estivermos, nós vamos ser criaturas melhores. Fazendo lá, seja lá o que a gente fizer. Não importa o que seja, mas fazendo o melhor. É aí que nós vamos chegar a esse momento, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário muito lindo que eu sugiro a todos assistir, chama Data Limite, de Chico Xavier, né? Então esse momento está chegando. E se nós não quisermos, nós não vamos fazer parte desse momento. E quem que não quer aqui? Eu quero. Eu não quero ser exportada aqui para um plano espiritual pior do que a da Terra, né, gente? E já diz os Espíritos que nós já estamos sendo carimbados.
tipo exportação, né? Você quer ser tipo exportação? Eu não quero. Eu nunca mais na minha vida quero acender um fogo a lenha. Nunca mais na minha vida eu quero acender um fogão de pó de serra, né? Não, eu quero é micro-ondas pra lá. Eu quero The Jetsons. Eu quero apertar um botão e sair um prato bem bonito para eu poder comer. Porque é isso que vai ser futuramente. Porque a tecnologia, né? Eu não sei se é com vocês, mas eu fico assim, what? What's that? Né? What's up? Eu não sei nada, muitas coisas, né? Porque eu não venho de um tempo que existia tanta coisa. Imagina só, daqui 20 anos, meu Deus, né? Então é isso que eu quero, é isso que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor, onde as pessoas vão amar mais, vão fazer mais o bem, vão ser mais humildes, né? Vão viver aquilo que fala. Que é tanta gente que fala tanta coisa bonita, né, gente? Mas na hora que a gente vai ver, Senhor, tenha misericórdia, né? Então, quer dizer, sabe lá Deus até quando, né? Até quando Ele permitir. Já disse esse livro aqui, eu tô falando sem saber. Cadê? Não tá aqui, eu acho que era ele. Palavra de vida eterna. Tudo vai ser até o momento que Deus falar, não mais, né? Seja qual for a dificuldade que te impulsione a mágoa, reage mediante a renovação dos seus propósitos. Te magoaram, gente. Magoou. Nossa, e doeu muito. Dói que às vezes, até hoje, meu Deus, tenha misericórdia de mim, né? E quanto mais importante aquela criatura na sua vida, mais ela tem o poder de magoar, né? Será que é isso, gente? Com certeza é porque a gente precisava passar por essas provas, né? Então, que a gente possa passar forte, sem cair. Porque senão a gente vai ter que se reencontrar de novo. E de novo. Nem como vizinho a gente quer mais, né? Não é assim? Tá combinado, então? Então, o que a gente vai fazer? Perdoar. E através do cultivo de pensamentos salutares, pairarás acima das viciações mentais que agasalham esses miasmas mortíferos que infelizmente se alastram pela terra de hoje, semeando pestilências danosas e aniquiladoras, né? Então, o que são miasmas? É porque a gente, quando a gente está magoado, parece que a gente está assistindo um filme, né? A gente vê aquele filme de novo, e aquilo vem de novo, e a gente sofre de novo, e a gente lembra como é que foi, o que falou, o que deixou de falar, como é que aconteceu, e aí a gente sofre de novo. A gente fica o quê? Sentindo, né? Não é nem sentir, a gente fica ressentindo. E cada vez que ressente, de novo aquela ferida se abre, né? Com certeza, gente, eu tô falando de catedrática aqui, viu? Dói. Mas é nós que temos que dizer, não mais, chega, passou, não consigo mais. A gente tem que perdoar, né? E entender novamente, não podia ser diferente. Tinha que ser dessa forma, porque Deus não é justo. Se Deus é justo, como que a gente vai ficar questionando todas essas coisas, né? E novamente, se passamos, é porque nós já estamos preparados para poder passar. Se foi a falta de amor da mãe, se foi a falta de amor do pai, o abandono dele na sua vida, a falta dele na sua vida, o desmerecimento deles na sua vida, né? O desamor, o abandono do seu esposo, o que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que entender que é necessário e que vai nos fazer pessoas mais fortes. Porque se nós não estivéssemos preparados, com certeza Deus não daria um peso tão difícil de carregar, né? Culminam em tragédias cotidianas decorrência da mágoa, que virulenta se firmou
gerando sofrimentos desnecessários. A gente não pode ligar a televisão, né, gente? Porque são tantas tragédias, né? São tantas coisas difíceis que acontecem no cotidiano que a gente realmente fica pensando, meu Deus do céu, o que acontece com essa criatura? O suicida, por exemplo, o que leva uma criatura a cometer o suicídio ou tentar o suicídio? Com certeza, gente, é falta de Deus, é falta de fé, com certeza. Mas um sofrimento muito grande. E a gente tem que ter o quê? Misericórdia, né? A gente tem que tentar entender por que essa criatura se encontra nesse momento tão difícil da sua vida. E não julgar, né? Porque a gente tem um costume tremendo de julgar as criaturas. E a gente olha as pessoas e a gente não se dá conta dos tormentos, como foi bem lembrado o nosso companheiro dessa noite, os tormentos que a criatura está passando, né? Vamos ter misericórdia, porque quem está olhando para mim, com essa cara bonachuda aqui, com esse sorriso estampado aqui, ninguém sabe das lutas que a gente passa, né? Acha que a pessoa tem uma vida boa, mas ninguém sabe as lutas que aquela criatura está passando. Então vamos ter misericórdia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter misericórdia com os nossos companheiros. Se já registras a modulação da fé raciocinada, né? Muito interessante, não é a fé somente, é a fé raciocinada nos programas da renovação interior, apura aspirações e não te aflijas, né? Cada um tem seu momento, cada um vai estar diante de Deus um dia e Ele vai perguntar o que você fez da sua vida, quantas lágrimas você enxugou, quantos você magoou, né? A gente não quer magoar ninguém, né, gente? Então a gente tem que ter o cuidado de perdoar e de não magoar ninguém. Porque às vezes a gente está querendo que a pessoa nos peça perdão por uma coisa até não muito grande e a gente está aí com uma dívida enorme, colocando debaixo do tapete e quer que o outro venha pedir desculpa, né? Então a gente tem que ter raciocínio, nós temos que ter lucidez e essa fé e não nos afligir. Instado às paisagens inferiores, ascende na direção do bem. Sheila tem uma leitura muito linda do Espírito Sheila e fala: permaneça no bem. Independente de qualquer situação que você esteja passando, permaneça no bem. É difícil, gente? Com certeza. Requer muita coragem, requer muita fé raciocinada, requer uma visão além dessa encarnação, né? E quem sabe regredir um pouquinho para poder entender que ninguém está solto nesse planeta aqui, não. Ninguém está casado com fulano ou com fulana, ninguém é filho de ciclano ou de ciclana à toa, né? Acredito que não é novidade para ninguém mais. Para quem senta numa cadeira de um centro espírita, existe um planejamento, né? Então Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos, os remédios amargos que nós precisamos tomar para que nós possamos curar as nossas mazelas. Eu sempre falo, quando eu falo lá no centro, que nós somos aqueles filhos rebeldes, que o pai está querendo dar o remédio para a gente, mas a gente tranca o dente, e a gente não quer tomar o remédio por nada. Mas o que a gente faz? Quem é mãe, né? O que a gente faz? A gente agarra o menino pelo pescoço, pega ele aqui pela boca, né? E abre com muito carinho a boca para que ele possa tomar o remédio, né? E se ele cuspir ou vomitar, o que a gente faz? Dá de novo. Por quê? Porque a gente ama o nosso filho. Todo aquele movimento ali que está parecendo que é maldade, não é amor, né? Parece ser loucura, né? Então, menino, se você não tomar, vou estar deitando de novo. E o menino vomita, espuma, e a gente dá água, e a gente pega pelo pescoço de novo e enquanto ele não toma, e a gente não é médio, né? Só que já perguntou o que tomou. Não está suficiente, eu não tenho que dar mais. Né? Porque tem a dosagem certa para poder curar aquele tipo de doença. Então, o tipo de doença que nós temos, o orgulho,
a falta de caridade, a maledicência. Quais são? Então, tem santo, só tem santo aqui, né? Então a gente não lembra o nome das mazelas que a gente precisa tomar remédio para poder curar, né? Então, se a gente precisar de uma dose cavalar, o Pai que nos ama vai dar. Né? E diz que Deus, Ele é um joalheiro. E nós somos uma peça bruta. Que Ele precisa que faça brilhar. Não é assim? Não é que brilha a vossa luz? Tem uns que precisam de um martelinho, né? Uma lixazinha, mas tem uns que precisam de uma britadeira para poder fazer brilhar essa pedra linda e maravilhosa que todos nós somos, né? Mas que irá brilhar um dia, com certeza. O tempo quem vai estabelecer? Nós mesmos, né? Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima, vai ser daqui 10.000, mas que nós vamos brilhar, nós vamos, querendo ou não. Nós vamos ficar bonzinhos, curar das nossas mazelas, né? Malcidado pela incompreensão, o que quem tem que fazer? Desculpa. Ferido nos melhores brios, perdoa. Fácil, né, gente? Se meditarmos na transitoriedade do mal, não é assim que é? A gente não acredita? Na transitoriedade do mal, né? E na perenidade do bem, porque o bem, gente, é para sempre. No momento que nós conquistarmos o bem, ele vai ser perene, né? Ele vai ser para sempre. Não teremos outra opção além daquela. Amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras da tua vida e as balizas da tua província infeliz. Né? Tem outro jeito, gente. I have to say it. A gente tem que amar, a gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que olhar com aquela criatura que te fez tanto mal, como seu irmão. Tremendo, não é não? A gente vai ter que amar, perdoar, entender. E quem sabe até voltar de novo. Imagina só, vai ser ótimo. Para que a gente possa aprender a se amar. Tá bem, né? Então o que a gente vai fazer? Aprender agora. Não é não? Fazer como eu, tenta. Porque a gente não quer nem com o vizinho mais. Né? Então assim que a gente tem que fazer. Tem que mostrar que a gente é inteligente. Né? Tem uma criatura que convive, né, com a gente, no nosso meio. Jesus, que criatura. Só achava quem ia colocar-se no chão. Né? Só colocava no chão. Ah, você não pode, que não sei o quê, você não isso, você não sei o quê. Só olha pra trás, não faz nada na vida. Eu falei pra ela, minha filha, a gente tem que provar o contrário. Prova ao contrário. É assim que a gente tem que fazer. Essa é o melhor revide, né? É mostrar o contrário. Eu posso, eu tenho condições, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que revidar assim, sendo feliz. Porque aquela criatura que não quer ver você feliz, o dia que vê você ver feliz, vai ficar doente, né? Não é o melhor revide? Fica bem, fica ótimo, né não? Tô brincando, né, gente? Mas é um assunto bastante sério. Então a gente tem que aliviar um pouco essa seriedade. E já diz Marcos, no capítulo 11, versículo 25. Quando estiveres orando, todo mundo conhece aqui, né, gente? É o beabá do Espiritismo. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E quanto nós erramos, né, gente? Quanto que nós erramos como criaturas, como participantes desse universo, como participantes de uma sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas mínimas tarefas. A gente erra tanto. E entretanto, Deus nos perdoa e nos dá a oportunidade a cada dia de fazer melhor, né? E quantas vezes a gente está perdendo a oportunidade? Seja gentil como com você mesmo, já diz Joana de Ângeles. Ame-se. Olha o segredo aí, né? Não permita que ninguém torne a sua vida insuportável, nem para você e nem para os outros, né? Então, o que quer dizer? Eu não vou permitir que ninguém controle a minha vida. Eu não vou permitir que aquilo que aquela criatura fez para mim
vai me dominar, vai controlar a minha vida. Eu tenho que me amar e não permitir. E ser consciente, porque aonde eu estiver, eu vou levar comigo esse sentimento, porque é onda, gente, é uma vibração, né? Eu vou contaminar aonde eu estiver com esse sentimento. Kardec diz, é certo que a maioria de nós ainda se melindra diante da ofensa, pois somos todos espíritos em evolução a bordo da nave Terra. Mas se realmente já desejamos assinalar a luz que resplandece no Evangelho do Consolador prometido, devemos nos lembrar de que toda dor chega e passa, e que Ele próprio diz, todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Porque muitas vezes a gente é melindrado porque o nosso orgulho se fere. Porque se eu não me achasse naquele patamar, ninguém me atingiria, porque eu sou humilde, né? Então nós nos ofendemos porque nós somos orgulhosos. Nós não somos merecedores desse tratamento, né? Ou seja, verbo rasgado, orgulho, que nós temos que combater em nós mesmos, né? Então, em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Não nos é lícito parar a máquina do pensamento para sopesar injúrias e desencantos, porque é assim que acontece. De novo, a gente fica aqui remoendo, pensando, maquinando alguma forma de fazer aquela criatura sofrer, de fazer aquela criatura pagar pelo mal que nos cometeu, não é? Se adversários desejam esmagar-nos através de sarcasmo, que em nos espancando o rosto e o coração, nos façam cair em sobre agonias morais insustentáveis, veja só o conselho do Espírito Batuíra. Oremos por ele, né? Pedindo a Jesus que os abençoe e os livre do mal, a fim de que produzam o bem, para que o bem permaneça, né? Então, quer dizer, todos nós deveríamos produzir o bem, mas aqueles que estão magoando precisam aprender também, né? Para que o bem possa prevalecer de todos nós. E são claras as palavras de Jesus no que se refere ao perdão no seu Evangelho, tratando de uma das mais complexas dificuldades do ser humano, perdoar quem o ofende. Passado 2000 anos, será que nós já conseguimos assimilar e praticar mais efetivamente esse conselho do Mestre? 2000 anos já se passaram. Eu vou dizer claramente que ainda não. Eu estou dizendo por mim, né, gente? Estou tentando, né? Mas diz Kardec, o que ele fala sobre o espírita? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências, né? Então, quer dizer, é natural, faz parte, né? Ninguém virou santo aqui. Se tiver algum santo aqui, está no lugar errado, né? Então, não existe santo ainda. Está todo mundo tentando tratar com as suas dificuldades. E Mateus, no capítulo 5, versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então, quer dizer, eu estou tratando de ser misericordiosa porque eu preciso da misericórdia de Deus. Eu, como ser humano, eu preciso da misericórdia dele. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem fala isso é Jesus, e Mateus nos transcreve no seu capítulo 5, versículo 43 e 44. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados, né?
É uma troca, gente? Absolutamente não, né? Mas é uma questão natural, né? Se eu perdoo, com certeza eu vou ser perdoada, né? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E hoje, a questão sobre o perdão, gente, está quase terminando. Saiu da religião e entrou nos conceitos terapêuticos da psicologia e da medicina. Ninguém mais tem dúvida de que a sanidade mental e o equilíbrio emocional têm raízes profundas no indivíduo que não consegue perdoar. Né, gente? Tá aquela criatura mentalmente, emocionalmente, psicologicamente doente, né? E é o que mais tem, né, gente? Infelizmente, na realidade de hoje. Ninguém está feliz, está todo mundo insatisfeito. O perdoar possui vários níveis. Se alguém pisar no nosso pé, é uma coisa. Mas se ele pisar no pé com a unha encravada, aí o negócio é mais complicado, né, gente? Então, assim é a vida, né? Assim são as mágoas. E a gente tem que entender que nós precisamos de um tempo para poder absorver, para poder simular aquela mágoa e perdoar, né? E a gente está falando aqui, não está falando de um pisar no pé, né, gente? A gente está falando aqui de mágoa, né? De coisas que afetam a nossa vida. É dessa mágoa que a gente está fazendo, né? Vou passar mais rápido aqui. Pode, às vezes, ser quase instantâneo ou ser imediato, né? Pisou no meu pé, ai, perdão. Ok, não preocupa não, a gente vai lá e pinta. Droga, sujou meu sapato, né? Mas a gente fica por isso mesmo e deixa para depois. Mas dependendo da dor, demora horas, dias, meses, anos, séculos e até mesmo várias encarnações, né? Então, quer dizer, dependendo da mágoa. Mas quanto maior a mágoa, o que maior tem que ser? Maior o perdão. Perdoar, veja só, para mim, a gente precisava só dessa frase. É dar o direito a cada um de ser como é. Não, gente? A gente não quer ser a gente? A gente não quer a gente ser a gente? Não tá todo mundo aí com a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, você assim, vou morrer assim. Não é assim que a gente quer que as pessoas aceitem a gente? Assim é todo mundo. Todo mundo quer ser aceito. Então o que é perdoar? É dar o direito a cada um de ser como eles são. Né? Quem vai prestar conta da vida dele? Ou da vida dela? Cada um. Eu não vou prestar conta nem das minhas filhas. Que dirá dos meus vizinhos, dos meus companheiros. Cada um vai prestar conta da sua vida. Perdoar não é esquecer a ofensa, a ofendida. É não devolver o mal, depende de mim. Esquecer depende da minha memória. Né? Se você tem uma boa memória, você vai continuar lembrando aquela mágoa. Agora, o que vai diferenciar é a forma como você vai lembrar daquele episódio que vai se passar com você, que se passou. O que nos ofende é doente. E, como tal, devemos olhá-lo. Né? É uma criatura atormentada, cheia de defeitos, cheia de dificuldade, igualzinha, gente. E que a gente tem que entender, a gente tem que respeitar. Se já conquistei uma visão nobre sobre a vida, então não posso esperar que o outro acate, porque ele está em um outro nível de evolução. Né? Então cada um está andando no mesmo planeta Terra, mas cada um está no seu passo. E ninguém sabe o passo que cada um está. Né? Nem nós sabemos mesmo exatamente como é que nós estamos na questão da evolução. A gente vai saber quando a gente desencarnar. Né? Depois vocês mandam avisar, porque eu mando avisar também. Aonde que eu fui parar? Porque tanta gente que achava que era, chega lá, oh meu Deus, toma uma surpresa danada. Né? Então esse negócio de umbral é para todo mundo. Vai depender da gente, como que a gente vai passar por ele. Então, dependendo do tanto que eu passar lá, eu ligo e aviso para vocês, viu, gente? O tanto que a gente vai demorar lá, porque de verdade a gente não sabe. Né? Agora, vamos deixar a nossa bola bem baixinha, viu, gente? Porque quanto maior, né? Quanto mais alto a gente acha que tá, maior vai ser o tombo, não é não? Quem nos ofendeu, traiu, decepcionou, humilhou, já está encarcerado na consciência culpada, né? Já nos diz Joana de Ângeles.
você não está sentindo isso ainda? É porque ainda não chegou no momento. Porque o momento vai chegar. No momento correto, tudo vai acontecer, né? A lucidez bate na porta de todo mundo. Então, não vou ler não, só para a gente contar essa história. Divaldo conta essa história, diz que ele recebeu, um amigo dele recebeu um presente, e na hora que ele abriu o presente, tinha uma caixa cheia de dejetos humanos. E a pessoa dizendo, né, para ele que era o seu aniversário, que ele recebesse aquele presente. Aí passou algum tempo, ele pegou aqueles excretos, aquelas secreções humanas, e colocou num pé de roseira, que adubou aquele pé de roseira. Passado um ano, ele foi lá e colheu essas flores, colocou numa caixa bem bonita e mandou de presente para aquela criatura que o havia mandado para ele aqueles dejetos. E colocou esse bilhete: estou lhe devolvendo o vasilhame. No seu conteúdo, coloquei em um pé de roseira e estou lhe enviando as rosas que dali saíram. Então a gente vai dar aquilo que a gente tem. Se são dejetos, a gente não pode dar rosas, né? Se a gente puder dar rosas, que a gente dê rosas. Perdoar é devolver em luz o que se recebe em trevas. Não é assim, gente, né? A gente tem que sair dessa sintonia. E Mateus nos diz: ajusta-se sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque não sucede que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. E assim somos nós com os nossos companheiros. A gente vai ter que se encontrar até que a gente consiga cortar todas as ofensas, todas as mágoas e aprender a amar. E a morte, gente, não nos livra dos nossos inimigos, né? Então, se nós, por acaso, tivermos algum inimigo que desencarna, na hora que desencarnar, sabe o que vai acontecer? Ele vai caçar a gente, né? Então, quem é que quer ser caçado pelo inimigo aqui? A gente não quer, né? Então, quer dizer, mostrando a nossa sabedoria e mostrando a nossa inteligência, o que a gente vai fazer? Sanar com esse problema agora. Porque ninguém quer desencarnar com esse problema pendendo, né? E eles nos acham, né? Então, a gente não vai querer isso. E diz que é mentira. Matando o cão, morre a raiva. Não, absolutamente. Se tem alguém com raiva da gente, ou se a gente tem raiva de alguém, quando a gente desencarnar, a raiva vai continuar a mesma, né? Então, a gente não quer isso levando para o umbral. A gente quer melhorar um pouquinho a nossa estadia lá no umbral e quer que a gente seja passageiro bem rápido, né? Vou passar só mais para frente um pouquinho. Então, é necessário ver, nesse fato desse reencontro, a causa maior das obsessões, né? Então, tem gente correndo do outro, até hoje, nas salas de desobsessões, né? Se escondendo. Já dizia uma companheira minha antiga, que quando a gente olhar, passar por frente de algum lugar assim, de uma vibração meio baixa, a gente virar a cara pro outro lado. Porque de repente aquele inimigo que está nos procurando, que está lá naquela baixada lá, vai nos achar. Achei a Sádia. Lá vou eu atrás dela. Então quando a gente passar, a gente vira a cara, viu, gente? Para que eles não nos vejam. Porque a gente se esconde, né? Nessa capa que a gente tem aqui. E eles às vezes não se reconhecem. Então a gente tem que acabar com essa história aí de obsediado e obsessão. Vou só passar mais para frente um pouquinho. Então veja bem, com vistas à tranquilidade futura, repare o mais cedo possível os males que tenha praticado em relação ao próximo. E perdoa os seus inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavenças, toda causa de animosidade posterior, né? Então, que a gente possa reencontrar os nossos amigos. Dessa maneira se pode, né, fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro. E lembre-se, Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Então, de novo, vamos ser inteligentes, né, gente? Vamos perdoar todas as mágoas aí que nos fizeram.
E quando Jesus recomenda que nos reconciliem o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, diz ele, enquanto não pagares o último centil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. E se nós formos o causador, gente? É tanto para falar? Eu estudei muito, vocês viram, né? Então a gente pode estudar de duas formas. Duas formas são a maneira de nos perdoar. Porque a gente está falando até então daquele que nos magoaram. E se fomos nós os causadores do mal, né? Duas formas. De uma forma salutar, ou seja, eu vou me arrepender, vou voltar e vou refazer o que eu tenho que, qualquer coisa que eu tenha feito de errado, né? E de forma patológica, remoendo o sofrimento, o remorso pelo que nós fizemos. E o que a gente faz disso? Uma cadeia. Nós ficamos aprisionados pelo nosso remorso. Então o que a gente tem que fazer? Voltar e pedir perdão e quem sabe refazer qualquer que seja o equívoco. Então só para terminar nessa leitura, se soubéssemos, e Jesus disse, e Lucas nos transcreve, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a costa de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não confiar a acusação descabida. Já pensou? Se nós soubéssemos as consequências dos nossos erros, muitas vezes nós pediríamos que Deus tirasse a nossa fala. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia-lhe feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres, né? Hoje, infelizmente, está todo mundo igual o goiano. Tem algum goiano aqui, gente? Não? Então vou falar. O goiano tem a mania de falar, não dou conta, né? Então assim virou hoje, ninguém dá conta. Ah não, essa mulher é muito difícil, não dou conta, né? Ah não, esse marido é terrível, não dou conta. Nossa, esse menino é terrível, não dou conta. Dá conta sim, né? É melhor dar conta agora, porque senão vai vir uma situação mais difícil, né? Vamos dar conta, vamos encarar o bicho de frente, vamos dar conta dos nossos compromissos, né? Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Tem coisa que dói mais do que a indiferença, gente? Dói, né? Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado dos nossos desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem, né? Então, Fonte Viva, por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Então, gente, vamos sair dessa sintonia de mágoa e vamos perdoar. Faz bem para nós e faz bem para todos que estão ao nosso redor. E qualquer que seja a calúnia, o desrespeito, qualquer que seja a ofensa, a criatura já tem suficiente para poder tratar, né?
Então vamos tratar nós mesmos e perdoar. E que Deus nos abençoe e que Ele possa nos dar sustento nessa luta. E Bezerra de Menezes, em sua prece, diz: Senhor da vida, te pedimos humildemente, olhe por aqueles que sofrem, mas também, Senhor, por aqueles que fazem sofrer. Perdoando, não mudamos o nosso passado, mas o nosso futuro. Portanto, seja qual for o mal que praticaram a você, qual é a palavra? 1, 2, 3. Perdoa. Perdoa. Né? E que Deus nos abençoe. O perdão cura, liberta e restaura. Desculpa o passar do tempo, mas que Ele nos possa abençoar. Não estou conseguindo fechar aqui. Muito obrigada.